Olá, amores! Nubia Sol aqui com vocês e hoje para falar de um assunto muito profundo e que eu tenho estudado muito e feito bastante nessa última semana sobre quebra de votos e contratos. Os contratos que fazemos na nossa encarnação, que não sabemos, que não temos consciência e que atrapalha todo um processo nosso de evolução. Contratos esses feitos com esses senhores do karma, né? E para quem não viu o videozinho onde eu falo sobre isso, lá onde eu falo sobre a encarnação, como eles manipulam esse processo de encarnação, né? Mas aí quem quiser saber um pouquinho mais, vai dar uma olhadinha nesse vídeo lá, onde eu falo do outro lado da vida, o que acontece após o desencarne. Mas aqui a gente vai falar sobre a interferência desses contratos que a gente faz e que atrapalha todo um processo. Às vezes a gente tem uma encarnação tão turbulenta, tão difícil, que é o meu caso, né? E você fica, né, aquela coisa. A gente já tem umas percepções internas, nós que já temos um despertar, nós já temos umas percepções que a gente questiona, caramba, isso não faz sentido, mas por que isso acontece? Por que eu fui nascer lá em tal lugar? Por que eu passei por tal coisa? Eu tenho descoberto que são acordos e contratos que a gente vai fazendo e não sabe, ou que são incutidos no nosso contrato de encarnação, porque se estamos encarnados é porque existe um contrato que nós fizemos para estar encarnados. E esses seres, eles manipulam tudo isso para dificultar a nossa passagem aqui, ou para que eles tenham como nos prender aqui, para ficar utilizando da nossa energia. Isso é muito ruim. Bom, eu vou dar uma dica do que eu tenho descoberto que são contratos e que eu tenho revogado esses contratos, tá? Se você foi batizado mesmo sem querer, que foi o meu caso no catolicismo, isso, eita, meu gatinho pulando aqui, isso é um contrato. Se você foi forçado a fazer crise de primeira comunhão, que é o meu caso, e normalmente os nossos pais impõem isso, né? Isso é um contrato. Se você tem filhos, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas são contratos, porque às vezes os filhos, nesse caso o meu, são almas que elas me dão um acalento de estar aqui, porque senão seria muito mais difícil para mim, confesso. Se você tem situações de pais que brigam, que separam, que bebem, isso pode ser um contrato. Se tem grandes tragédias na família que você nasceu e vive, isso pode ser uma forma de contrato. Se você tem dificuldade de encontrar um relacionamento bacana, também pode ser uma forma de contrato que foi feito para você ter dificuldades de encontrar um relacionamento bacana. As amizades também. Ou seja, esses seres, eles manipulam tudo e colocam tudo nesse, sabe aquele contratinho das letrinhas miúdas lá? Eles colocam isso nos contratos que a gente faz para estar aqui na Terra e para vir aqui na Terra. E principalmente para aqueles que vieram com o propósito de plantar sementinha de despertar em outras pessoas. Então eles fazem todo esse processo para dificultar todo esse processo de evolução e para que eles continuem se alimentando da nossa energia, seja ela como for. Energia astral, emocional, psíquica, medo. Então, o que a gente precisa fazer? Revogar contrato de escassez e pobreza. Todo mundo que teve alguma influência da religiosidade tinha que fazer voto de pobreza, porque senão rico não vai para o reino do céu. Tudo isso é contrato. Contratos de medo, contratos de sofrimento, de passar por situações como essa. E qual é o propósito aqui? Que eu quero que você que está vendo esse vídeo, se está vendo é porque você precisa revogar alguns contratos. Que você entenda que nós mesmos podemos fazer isso. Eu tenho feito de todas as coisas que eu me lembro, que foram ciladas que eu caí, que foram contratos feitos. Então, eu me lembro e eu anoto.
E aí, como que você vai revogar esse contrato? Como que a gente revoga contratos? A gente revoga contratos mudando os nossos pensamentos sobre as coisas e limpando as crenças. A gente revoga os nossos contratos mudando as nossas atitudes perante as situações. A gente revoga esses contratos despertando a nossa consciência. O que é, Núbia, despertar a consciência? É saber isso que eu estou falando para você. Que esse sistema é manipulado, que você é um ser divino, que você é a própria fonte, que você não tem que terceirizar o seu despertar, que todo o poder está em você, que tudo isso aqui é manipulado e todo o potencial e capacidade que existe está em você, que você é um ser divino, entende? Estar desperto é entender essa matrix que a gente fala. E dá trabalho, mas a gente tem que fazer um caminhar em outra direção dessa força toda que está aqui, subjugando todas as pessoas que estão aqui. Então isso é estar desperto. Afirmações positivas, você com você mesmo, você com você. Escreve, eu sou soberano, eu acesso o meu eu divino superior, eu me conecto com a fonte divina, eu sou o meu próprio governante, eu determino que eu sou o governador da minha vida, não dou permissão para que nenhum ser ou não ser interfira na minha energia, eu reivindico o meu poder. Isso são frases de poder para revogar essas coisas e tomar a sua soberania de volta. Você pode, e como eu falei agora sobre esses contratos e essas lembranças que a gente vai tendo sobre todo esse processo, usar os elementos a nosso benefício. Por exemplo, o fogo. Você pode escrever: eu revogo, renuncio, anulo todos esses contratos dos quais você se lembra, de batismo, de igreja, de casamento, se você de repente passou por um processo ou uma situação onde não teve essas coisas felizes, relações felizes e tudo mais, tudo aquilo que você se lembra, tá? Tudo aquilo. Revoga o contrato de pobreza, de escassez, de miséria, de não merecimento, de relacionamentos tristes, tóxicos e abusivos, tudo isso. E aí, pelo seu próprio poder, invocando o seu próprio poder, seu próprio eu divino, você usa o elemento do fogo para queimar e transmutar aquilo. E após isso, você então vai colocar pensamento e ação em direções contrárias àquilo que você percebe que fazia você agir daquela forma, onde você reforçava esses contratos negativos, ao qual todos nós estamos sujeitos, uma vez encarnados aqui na Terra. E aí a gente tem que ir fazendo esse trabalho, de quebrando correntes que a gente nem sabe, que vem arrastando aí de tanto tempo, de outras encarnações que a gente não se lembra. Bom, então é isso, para não alongar muito. A ideia era falar sobre a importância de quebra desses contratos. Eu sugiro, eu sei que tem aí um quebra de contrato de 21 dias na internet. Eu sugiro, só vou sugerir que você faça o seu próprio, não pegue nada pronto. Porque infelizmente também existe as manipulações dos seres da falsa luz dentro de algumas coisas que já se pega pronta por aí. Essas energias, elas estão em todo lugar. Elas são a própria sombra e a própria luz, muitas vezes, aqui nesse sistema. Então, é muito importante estar desperto para tudo isso. Faça o seu próprio quebra de contrato, conectando com a sua verdadeira essência divina. Você consegue, você é o todo, você é a fonte, você é capaz. E faça isso. Vai ser difícil? Sim, pode ser difícil. Pode ser que aconteçam situações, sim, porque esses seres não querem que você desperte e quebre os contratos que faz com que ele manipule e use sua energia. Mas ou é isso, ou é você ser soberano e decretar que é senhor de si mesmo. Então, é isso. Esse foi um vídeo para trazer informações sobre esse assunto, falar um pouco sobre e dar uma dica de caminho aí para você seguir nessa jornada de libertação. Se foi útil para você, se foi útil, deixe sua energia de troca, curte, comenta se você tem dúvidas e compartilha. E se inscreve nesse canal para a gente crescer junto nesse processo de despertar. Beijos de luz e até a próxima.